E cá estamos para mais um Cuidando de Você. Graças a Deus com saúde, não é isso? É importante. E é importante também que nós levemos até você informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Às vezes falamos sobre doenças, né? Obviamente, mas no aspecto de fazer você conhecer essa doença, falar sobre causas, sobre tratamentos, diagnósticos e prevenção. É jogar luz sobre a situação. É para mexer com você, para cuidar melhor da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, não deixar para lá. E esclarecer também que esse é o nosso objetivo. Prestação de serviço. Cuidando de você aqui na TV Rio Doce, canal 6 da TV Aberta, canal 10 da TV a cabo, também pelas nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar na área da fisioterapia, mas não diretamente falando sobre a questão de articulações, falando sobre ossos e tudo mais. Vamos falar sobre algo importante também para a manutenção nossas articulações, dos nossos ossos, para evitar dores, para também ajudar a aliviar em certos momentos. E às vezes confunde também. Você sente dor, acha que é uma coisa e é outra. Vamos falar sobre a importância dos músculos, né, para o nosso corpo, principalmente esse aspecto envolvendo a coluna, dores no corpo, joelho e tudo mais. Aqui conosco, fisioterapeuta da Clínica Mover, Leonardo Neri. Leonardo, bem-vindo de volta ao nosso Cuidando de Você. Muito obrigado, Márcio. É sempre um prazer estar aqui ajudando a esclarecer, né, os problemas que as pessoas possam ter, né, de saúde relacionada ao movimento, que é isso que o fisioterapeuta é competente para dizer. Pois é, o Leonardo sempre quando vem aqui, a pessoa manda mensagem, perguntas e tudo mais, e quando a gente falou que ia falar sobre músculo, né, as pessoas mandaram alguns questionamentos que eu vou repassar aqui ao Leonardo. Leonardo, falando sobre músculo, né, quando fala fisioterapeuta, a gente pensa logo em ossos, articulações e tudo mais, mas como você disse, né, várias vezes aqui durante suas participações, a fisioterapia tem a questão do mover, né, o corpo humano tem que mover, tem que se mover, né, ele não foi feito para ficar parado. Então envolve várias coisas no corpo humano, não só ossos e articulações, cartilagem e tendões e outras coisas, mas também os músculos, né? Exatamente. Então, e eles são importantes. O que são os músculos no nosso corpo? Então, Márcio, a musculatura, todos os músculos, eles têm como principal função fazer o movimento acontecer, né? Se não tem um músculo para poder contrair e aproximar as superfícies ósseas, o movimento não ocorre. Então, por isso que a gente escolheu hoje falar sobre que é muito comum termos concepções erradas sobre quais os sintomas o paciente tem. Então, se você não investiga a musculatura, você acaba caindo numa armadilha, né? Só para citar um exemplo, tem músculos que quando tem problemas inflamatórios nele, eles referem dor em outro lugar. O que é isso? O músculo tem um problema, por exemplo, um músculo glúteo mínimo, ele vai ter um ponto gatilho, que é uma contratura no músculo, né? O músculo dá uma emboladinha ali. E aquilo ali gera um processo inflamatório que pode dar uma dor que vai até lá no pé. Aí o pessoal, meu Deus do céu, eu estou com um problema no nervo ciático, é minha coluna que está com problema, né? Aí quando a gente avalia direitinho, a gente acalma o cliente e fala assim, não, esse problema aqui é no músculo. Então isso não tem os riscos, né, das outras coisas que eu disse, mas a dor, ela é igual, incômoda é igual, né? Então, aí a gente vai e trata essa parte, né, do corpo da pessoa. Então, por isso se torna um objeto de atenção para todo fisioterapeuta e para as pessoas que estão em casa ouvindo, né, para se conscientizarem disso, porque quando a pessoa acha que está com um problema de coluna, um problema que é grave, ela já começa a não se movimentar mais, vai querer ficar mais parada e isso acaba piorando toda a situação. Então, sempre no final, procure um bom especialista, vai saber avaliar isso da melhor maneira, né, para que você possa sempre se movimentar, colocar o corpo para se movimentar, que é isso que leva a saúde para todo mundo. Então, mais uma vez, se movimentar, fazer o corpo mover, e você falou aí que o músculo, a função dele é o movimento, é promover o movimento. Né? Então, para isso, nós temos que ter uma musculatura melhor trabalhada, melhor desenvolvida. Então, quanto mais músculos, quanto melhor a qualidade desse músculo, melhor o movimento, não é isso? Exatamente. E a proteção também das nossas articulações e tudo mais, não é isso? Exatamente. Então, a gente costuma falar assim, no caso do joelho, né? Vamos falar que é muito comum o pessoal ter dor no joelho, tá um pouco mais velho.
Eu tô com artrose. Não, o problema não vai ser artrose. O problema é que o músculo do seu joelho, da sua coxa, né, que é responsável por fazer o joelho movimentar, ele está fraco, fragilizado. Então ele não vai fazer, não vai ter uma ação que seja satisfatória. E aí tudo que ele podia fazer enquanto contraído e não faz, vai sobrar para pobre da articulação do joelho. Então o joelho vai sofrer porque você não tem uma coxa forte, né? Esse é um exemplo. Né? Um outro exemplo, a musculatura de glúteo, a musculatura estabilizadora de quadril. Quando ela está fraca, a sua coluna sofre, né? O seu quadril sofre. Aí você fala que está com problema de artrose no quadril, mas não está prestando atenção na sua musculatura que está fraca, porque você não faz exercício físico específico. Né? Não precisa ser nada demais não, gente, é caminhar, sabe? Fazer uma musculação, que hoje ficou muito mais acessível para todo mundo, né? Então, fazer exercício em casa. Hoje a gente tem internet com um monte de opções aí que o pessoal mostra como fazer o exercício de maneira segura, de maneira satisfatória. Então, é nesse aspecto que a gente tem que pensar. A saúde muscular, ela nunca foi tão estudada e tendo tanta informação para que a gente continue saudável por muitos e muitos anos a mais, né? Hoje a gente está vivendo cada vez mais, então é importante a gente ter uma musculatura que seja capaz de suportar o nosso corpo por muito mais tempo. Então o exercício para isso é fundamental. Pois é, quando se fala em músculo, né, as pessoas logo imaginam, né, aqueles corpos de fisiculturistas, né, muito músculo, muita carga, muito músculo, tem que ir para a academia, pegar carga, tomar suplemento, ficar forte, com musculatura. Quando a gente está falando em músculo e musculatura, né, não é nesse sentido. É importante pessoas que gostam, pessoas de praticar essa atividade física, né, a parte estética, né, mas a gente está falando aqui de uma saúde, né, a saúde do corpo como um todo. E o músculo, né, ele não tem que ser trabalhado somente na academia. Né, ele é trabalhado, o próprio Leonardo disse, em casa, né, numa atividade. Ele tem que se movimentar. Ele não pode ficar parado, porque quanto mais parado, mais vai ter perda muscular. Exatamente. Né? Principalmente na pessoa que sofre alguma lesão, passa por uma cirurgia, fica acamado, em idosos, que acabam perdendo o osso, né, a musculatura, que nós, aqui há bem pouco tempo, com o ortopedista, falou sobre sarcopenia, né? Exatamente isso, sarcopenia é a perda da massa magra, a perda crônica de massa magra é onde esse músculo vai acabar perdendo a função, que é uma função estrutural, às vezes de proteção, porque ao contrair, né, o músculo ele está protegendo articulações, né, tirando sobrecarga de articulações. E quando a gente fala de sarcopenia, é quando esse nível chegou no nível tão baixo que fragiliza totalmente todo aquele arcabouço que há de se ter para poder proteger, por exemplo, a coluna. Né? Ali tem músculos, né, vários músculos pequenininhos ali que começam a falhar na sua função de realizar um melhor movimento. E aí, quando você realiza de uma maneira que não é a melhor, mais congruente, aí vai acontecer os atritos desnecessários que vão gerar problemas maiores no futuro. O músculo, então, ele promove o movimento, mas também protege, né? Protege. Aí o idoso, por exemplo, com pouca massa muscular, né, está mais propenso a sofrer quedas, sofrer fraturas. Sim. Aí muitas vezes, por falta de realmente uma musculatura, acaba indo para a cama, fica mais prostrado às vezes, justamente não por problemas ósseos, não por problemas articulares, mas por falta de musculatura mesmo. Perde a força, o movimento, acima de tudo, né? E, com certeza, é algo que a gente deve chamar atenção para que todos nós possamos salvar a nossa saúde muscular. E, às vezes, pessoas também perdem muito peso, né? A gente está aí na onda das canetas emagrecedoras, né? Das cirurgias bariátricas, né? E devem perder. Ontem tivemos aqui um endocrinologista falando sobre perda de peso, né? E as novas modalidades. Às vezes perde-se muito peso, muita gordura, mas a massa magra vai embora também. Vai junto. Né? E há de se colocar um parêntese sobre isso, que é o seguinte, a gente tem o nosso corpo, quando a gente está em processo de emagrecimento mais rápido, né, você vai se alimentar menos, né? E o fato de se alimentar menos, o corpo vai aonde? Nas reservas. As reservas são gorduras, mas também músculo.
E o músculo, é importante dizer que é mais fácil para o corpo retirar a energia do seu músculo do que ir lá na gordura e retirar. Por isso que é importante, quando a gente fala em emagrecimento, que seja saudável, é a realização de atividade física. Porque quando você mantém o músculo ativo, o corpo vai pensar assim, opa, eu não posso tirar daqui porque ele está sendo usado. Então ele vai direto na gordura. Porém, se você está sedentário, não faz nada e só está com a medicação ou só com a restrição alimentar, é possível e é muito mais fácil para o seu corpo retirar a energia do músculo. Ele quebra o músculo e tira a energia dali, que fica mais fácil para ele. Então, o músculo, a gente tem que pensar que o corpo da gente ele quer sempre o que é mais fácil de ser feito, né? Porque é mais eficiente energeticamente ele retirar energia desse músculo. Então, é importante sempre continuar fazendo exercício físico. Nosso tema de hoje, falando sobre músculo, sobre a qualidade, sobre a importância dos músculos, né? E o Leonardo nos enviou aqui uma série de materiais, né, para ilustrar o programa de hoje com algumas imagens, né? Então, a gente vai começar já podemos introduzir as imagens para a gente ilustrar na nossa entrevista. Podemos. Por exemplo, essa aí, ó. Essa serve para a gente. Isso aí é o seguinte, o que eu quis dizer com isso, né? Tem muita gente que tem problemas de ATM, ou disfunção temporomandibular. Por exemplo, ele tem uma disfunção do músculo que chama masseter, que é o da mastigação. Aí eu estou chamando atenção aqui para quê? Quando vocês veem na imagem embaixo, né, que é a imagem mais transparente, vocês veem manchas vermelhas. Aquilo ali é uma lesão no músculo que refere dor para regiões além desse músculo. Então aí o pessoal tem dor atrás do olho, tá vendo? Aquela dorzinha chata atrás do olho vem desse músculo, tá vendo? Então, foi circulado aí até agora. Então, para a gente lembrar que uma lesão muscular, ela pode ser causa de outras coisas, de outras dores em outros locais, né, que não naquele próprio músculo, mas que incomodam bastante. Aí a pessoa vai achar que está com simples cefaleia, toma só um analgésico, e aí não vai resolver. Enxaqueca. Isso, aí muitas enxaquecas. Exatamente o que você está falando. E aí, às vezes, o neurologista vai lá e pede uma ressonância para ver se não é algo mais, um tumor, alguma coisa. Pode, porque eu conheço pessoas que foram diagnosticadas com essa lesão, né, temporomandibular, que até chegar a esse diagnóstico sofreram demais, com dores de cabeça terríveis atrás dos olhos. Investigou-se no otorrino, investigou-se no neurologista e não chegou a nada. Quando foi no profissional, o cirurgião dentista acabou descobrindo que era essa lesão. E a gente, é importante falar que eu trabalho, por exemplo, parceria com vários dentistas, né, que trabalham com DTM. Então é importante, eles encaminham o paciente para a gente vai e resolve essa questão da musculatura ou alguma questão da coluna cervical, né? E aí esse paciente volta para lá muito melhor e o tratamento transcorre muito mais rápido. Então, quando a gente faz isso, a gente reduz o custo para o paciente, o sofrimento que ele vai ficar com menos tempo sem dor, né? E o custo para o sistema de saúde total, né? Porque a gente está tirando aí, por exemplo, de fazer uma ressonância que é caríssimo, né? De tomar várias outras medicações, fazer vários exames, vai ao hospital quantas vezes, entendeu? Então, para isso que a gente está falando aqui hoje, para colocar a consciência das pessoas que às vezes é uma coisa que não é tão complexa, tá? Não que não seja um problema, mas pode ser um problema mais simples de ser tratado, mais barato de ser tratado. Como esse caso aí, dores fortíssimas na cabeça, causadas por um problema na musculatura da região aqui, né, do rosto, da face. É só dos exemplos da temática do programa de hoje. Isso. No programa de hoje estamos falando sobre a importância do músculo, né, a relação deles com diversos tipos de problemas de dores, né, e a relação deles com nossos ossos, nossas articulações. E hoje estamos recebendo aqui o fisioterapeuta Leonardo Neri, da Clínica Movir, nos ajudando a entender aqui no primeiro bloco, falou sobre a função, a importância do músculo, né, de mantermos uma musculatura em ordem, sadia para o movimento e também para proteger articulações, ossos e todos esses segmentos. E já no final do bloco mostramos uma ilustração que mostrou que um problema na questão muscular aqui na região da face pode desencadear dores terríveis, dores sérias que podem ser confundidas com vários outros tipos de doenças mais graves e é um problema muscular, né? E, Leonardo, a gente já começa agora já trazendo alguns outros tipos de ilustrações aqui. Pode ser aquela que está ali na tela, que nos fale sobre essa imagem. A gente está vendo o quê? Isso aí é o quadril da pessoa e a perna, né, e a coluna lombar ali, junto com o sacro, né?
Então ali, por que eu estava querendo exemplificar? Se ele conseguir aumentar um pouquinho mais, vocês vão ver vários fios amarelinhos ali, e são os nervos. São nervos. Né? Então esses nervos, eles têm eu queria mostrar essa imagem para mostrar que o nervo ele sai do músculo, entra pelo músculo, está entre dois músculos. Então se você tem um músculo que está fragilizado, que ele entra em sofrimento, né, uma contratura, um espasmo, onde ele contrai e não relaxa mais, vai ter também um impacto descendo pelo membro inferior, né? E da mesma maneira se for nessa região do ombro, onde passa o nervo que vem do seu cervical, que vai para o seu braço. Se você tem um problema nessa região muscular, ele pode gerar uma dor que parece de uma hérnia de disco cervical. Então a gente tem que olhar isso. Acaba irradiando para o braço inteiro. Às vezes a pessoa sente na ponta dos dedos. Porque o nervo é que faz a sensação da exato. A sensação da dor. Se o músculo está ali comprimido, né, por uma inflamação, por alguma situação, vai mandar essa mensagem de dor. Vai mandar essa mensagem. E o nervo, a inervação, ela é muito frágil, né? Sim. Então, quando você tem alguma questão que está apertando, está comprimindo o lugar onde passa o nervo, né, ele vai sentir bastante. Né, e ele vai referir dor no caminho do nervo. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Então, igual você falou, né? Pode voltar essa imagem, igual você falou, às vezes a pessoa sente uma dor lombar aqui, alguma situação, e irradia lá para o fim da perna, acha que é o ciático, né? Mas o que pode acontecer, por exemplo, aí para ter uma distensão, uma contratura? Vamos falar sobre a nomenclatura para quem assiste futebol, todo mundo fala disso, né? É uma contratura, principalmente na musculatura mais profunda de glúteo ali, né? Eu acho que tem uma outra imagem dessa mesma. Isso, essa aí. Vamos lá. Desculpa. O músculo que está mais amarelinho ali, ó, ele chama piriforme. Tá? Esse aí. Sim. Embaixo dele passa o nervo ciático. Então, às vezes. Amarelo mais claro. Isso, aquele amarelinho mais claro. É o nervo ciático. Isso. É o músculo piriforme, o amarelinho, o fio amarelo que passa debaixo dele é o nervo ciático. Okay. Quando a gente tem uma contratura desse piriforme, em pessoas onde esse nervo passa entre as fibras do piriforme, ele vai fazer o quê? Dar uma dor que vai lá para a perna. Aí a gente chama de síndrome do piriforme. Olha só, a gente coloca os nomes bonitos, né? Sim. Síndrome do piriforme. E é difícil tratamento, né? E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando chega a pessoa que está com essa dor, que irradia para o membro inferior, né? Para a gente poder diferenciar se é o músculo que está incomodando ou se é realmente um problema na coluna, um pouco mais acima. Aí que você disse, né? Pode se confundir. Pode se confundir. Esse problema muscular, a pessoa acha que pode achar, e algum profissional, que se trata de um problema vindo da coluna, que não é muscular. E às vezes, olha só, essa pessoa, ela chega lá com a ressonância já, né? E a ressonância tem uma hérnia de disco. Só que você vai lá e faz todos os exames nas vértebras e não tem problema algum. O problema vai ser lá do nervo que está sendo pinçado pela musculatura. Então, às vezes pessoas até passam por cirurgias, né? E não resolve o problema. Por que não resolve o problema? Porque a cirurgia foi ruim? Não. A cirurgia às vezes foi muito bem feita, né? Só que ela não era indicada para esse caso, porque o problema está sendo no nervo pinçado pelo músculo. Então a investigação tem que ser mais completa quando chega um paciente com alguma queixa. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala que em problemas de coluna, você tem só 3% dos casos que são cirúrgicos. Os outros todos a gente consegue tratar. E muitos deles são relacionados a músculos que estão com problemas e referem dor parecida com a dor de coluna, tá bom? Vamos a mais dos gráficos, dos desenhos, né? Isso, nós vamos passar ali por algumas imagens, ó. Isso, olha para você ver. Pode tirar o tema aí, a taxa do tamanho. Isso, você tem ali a musculatura próxima da coluna. Onde é que ela dá dor? Ó, a musculatura do ladinho da coluna ali, ela pode dar dor lá na sua perna, no bumbum, tá vendo? Ou então uma mancha em volta do ponto doloroso, tá? O que pode causar esse problema no músculo? Que tipo de problema é esse? Isso também aí, contratura? O que a gente comumente chama de contratura, a gente costuma falar de trigger point, ou então, no português, um ponto gatilho. Por que ponto gatilho? Porque é um ponto de contratura muscular, onde o músculo contraiu e manteve-se contraído, ali cria um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai referir dor. Aí o que aconteceu aí, tá vendo? A mancha vermelhinha é onde ele pode referir dor, tá? Não só naquele ponto gatilho, mas ele engatilha a dor para outras regiões,
tá? Às vezes a região próxima a ele, mas às vezes também regiões longe dele, né? Por quê? Porque passa um nervo ali que às vezes vai, o ramo do nervo vai para outro lugar. Pressiona E aí o você nervo. sente exatamente. Pode ir passando e a gente vai Vamos comentando. passando Pode aí que a gente passando vai que pode seguir nas páginas aí, caracterizando porque é ela. importante para você ver como é importante a questão muscular, né? E quando a gente fala de Isso. lesões, a gente falou que contratura e tem vários outros tipos de lesões, né? Uhum. Gente, a gente está falando aqui, não é só para quem pratica atividade física que pode ter uma lesão muscular, não. Qualquer Você pessoa. deitado na cama pode ter uma lesão muscular. Qualquer pessoa, Né? Pode ter uma exatamente. distensão, pode ter algum problema muscular. Olha aí outro, As ó. pessoas ficam muito acamadas, muito deitadas, né? Exatamente. Às vezes tem algum movimento brusco também, pode ter alguma coisa. Às vezes está com a fragilidade, vai Sim. virar na cama, já é o suficiente para dar essa contratura que é tão ruim, que é tão dolorosa. Esse é um músculo do lado da coluna também, quadrado lombar, ó, liga suas vértebras no quadril. Onde que ele refere dor? Ele está lá acima do quadril, mas refere dor aqui, próximo do bumbum, né? Então a gente tem que saber realmente fazer esse diagnóstico diferencial para poder fazer o tratamento coerente com o que realmente a pessoa tem, com qual que seria a causa da dor. O músculo né? está lá em cima, Lá em próximo cima. à coluna ali e reflete dor Refere- próximo ao bumbum. Próximo né? ao bumbum. Chega com a queixa da dor no bumbum e o problema não está ali. Então não... Tá mais na musculatura acima, né? Exatamente. Tem que ser verificado. E como é que você define e diferencia quando chega para você, por exemplo, uma dor como essa, estou com dor aqui na região do glúteo, como que você define, consegue achar o ponto dessa dor? Então, eu tenho como uma coisa assim que é sempre feita, né? Que é nunca de procurar aonde dói. Eu não vou no que é óbvio. Eu já vou procurando em volta. Sim. Né? Para não cair na armadilha, né? Sim. De diagnóstico de achar o mais fácil. Né? Então a gente vai procurando no corpo inteiro da pessoa. Né? Eu costumo dizer sempre, o corpo humano ele é uma unidade. Eu não consigo segmentar e só avaliar aquele segmento, porque o corpo funciona como um todo. Tá? Então essa que é a dica que eu sempre dou, é isso. Sempre o diagnóstico ele tem que ser feito não naquela região mais óbvia. A gente tem que procurar em tudo ao redor para ir afunilando, né? E aí a gente achar realmente a causa do problema. E isso se dá no contato, na sensibilidade, Sim. claro que a sua especialidade lhe permite isso, Sim. fazer no toque, né, encontrar esse ponto. A primeira coisa é a história que o paciente traz para a gente, né? Sim. Então, porque às vezes na história que ele fala, o jeito que ele fala, a gente já sabe que todo mundo que tem aquela dor naquela região vai falar mais ou menos a mesma coisa. Aí a gente já começa a separar e fazer o diagnóstico diferencial, né? E aí, a partir disso, a gente faz testes, né? Depois a gente faz o exame palpatório, né? Que encostando nas regiões do corpo mesmo, para poder confirmar essa primeira hipótese clínica, que foi na primeira conversa que a gente teve com o cliente. E para tratar, como que é feito? Então, a gente pode tratar de várias maneiras, né? A principal maneira que a gente tem que levar em consideração também outra coisa que eu esqueci de falar com você aqui é que quando você já ouviu a gente falar aqui várias vezes, é preciso fazer uma avaliação de alinhamento corporal. Porque quando seu corpo não está alinhado, essas anormalidades musculares elas aparecem. Se o corpo está alinhadinho, bonitinho, raramente você vai ter um problema desse. Então, porque o corpo estava desalinhado, o músculo precisa trabalhar de uma maneira que a gente chama patológica e aí forma esses pontos gatilhos que vão gerar dor. Então, a primeira coisa é alinha o corpo. Depois de alinhado o corpo, a gente vai tratar a musculatura, porque o resto já está tratado. A gente usa o quê? Eu, como sou acupunturista, a gente usa agulhas de acupuntura, a gente chama de puntura, né? A gente faz a puntura no músculo, seja nos pontos de acupuntura ou seja no ventre muscular. Porque quando a gente puntura aquele pontinho lá que está inflamado, ele simplesmente se dissolve. Tá? E aí todo o tecido muscular começa a funcionar da maneira natural e fisiológica como ele tem que funcionar, e aí a dor some. Né? Uma das coisas é essa. A gente pode comprimir esse ponto, né? Que vai ter a mesma resposta. Comprimir ele com vibração, né? Um massageador próprio, pequenininho, que a gente vai e coloca no ponto certinho e vai lá e faz com que esse ponto gatilho se dissolva. Né? Ozonioterapia pode ser usada também, né? Com ótimos resultados. Laser terapia. Então são vários
Isso tudo Várias ferramentas. sem uso de medicação e possivelmente, com certeza, evitando muitas cirurgias, Exatamente. né? E tratamentos que talvez seriam mais agressivos, mais danosos, mais invasivos. Tudo isso você passando por um fisioterapeuta e descobrindo a razão da sua dor, sendo muscular, o tratamento ali é muito menos invasivo, muito menos agressivo e a solução está ali literalmente às mãos. Leonardo Neri, da Clínica Cama Ouvir, muito obrigado pela sua participação, pelas suas ilustrações. É só ir lá no Instagram da Clínica Cama Ouvir, que vê muito dos atendimentos dele lá, inclusive como é que você trabalha. Daí o Leonardo sempre está aqui nos dando consultoria nessa área da fisioterapia, que é importante. Em breve ele volta aqui com outro tema. Você que está acompanhando a nossa programação, muito obrigado. Eu peço que você pegue esse link no YouTube ou no Facebook e compartilhe, que você vai estar ajudando a prestar serviço também. Boa noite para você. Vem aí o TVK, na sequência tem a programação da TV Rio Doce. Já está aqui o Coronel Wagner, que está aqui, vai estar apresentando hoje Veracidade na TV. Cadê o Rogério? Foi para os Estados Unidos? Não, né? Está aí, né? Foi para a praia de novo. Tá certo. Uma boa noite para você e para você que está nos acompanhando na Reprise da Tarde. Boa tarde. Continue na programação da TV Rio Doce.